Olá, eu me chamo Thiago Rodrigues Pereira e estou fazendo esse vídeo para o site Novo Liceu sobre um assunto que foi um dos assuntos mais comentados nessa última semana, que foi a trágica morte do professor Cancellier, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu estou gravando esse vídeo, porque eu também escrevi um post que está no site do Novo Liceu, também exatamente sobre esse assunto, versando como a hermenêutica ela é necessária e como ela é mal empregada ou ignorada pode causar, inclusive, a morte de uma pessoa, como no caso do professor Cancellier. Bem, a questão é a seguinte, o professor Cancellier estava sendo acusado, o caso, para quem não tem conhecimento, estava sendo acusado de obstrução à justiça. Ou seja, ele não estava sendo acusado, a princípio, de desvio de nenhum tipo de verbas públicas. A discussão era um possível desvio de verbas públicas relacionadas ao ensino à distância na Universidade Federal de Santa Catarina. E o professor Cancellier não estava sendo investigado por isso, mas estava sendo acusado de estar atrapalhando as investigações. Por causa disso, por causa dessa suposta obstrução à justiça, que os seus advogados retrucam, dizendo que tudo que ele fez foi dentro da legalidade, tudo feito de forma pública. Houve um pedido que foi deferido pela magistratura federal da prisão do professor Cancellier e do seu afastamento, a posteriori, da Universidade Federal de Santa Catarina. E aí vem a questão, será que efetivamente foi motivo para uma decretação de uma prisão temporária do professor Cancellier, a qual ele não ficou 5 dias preso, porque os seus advogados agiram a tempo, ele conseguiu à época um habeas corpus e ficou mais ou menos, acho que 30 horas preso. E depois ficou proibido de entrar na Federal de Santa Catarina, depois conseguiu uma autorização para ficar por volta de 3 horas dentro, apenas para fazer orientação de doutorandos, etc. E a discussão é exatamente essa, porque isso tudo causou um desconforto tão grande. Isso foi uma tragédia na vida do professor Cancellier tão forte que o sentimento de injustiça que ele carregava, segundo o próprio, o fardo foi pesado demais, que ele não suportou e acabou tirando a sua vida. E aí vem a discussão. Em que medida o Estado ele é responsável por essa morte? Será que o Estado, via Magistratura Federal, Ministério Público e Polícia Federal, todos de Santa Catarina, agiram de forma correta, agiram de acordo com o que determina o texto constitucional? E essa questão se torna bastante relevante nos tempos atuais, porque nos últimos meses ou nos últimos anos nós temos tido uma mudança de paradigma em termos da persecução penal. Parece que estamos saindo aos poucos de um Estado social democrático de direito e caminhando para um perigosíssimo Estado policial, aonde as delações premiadas parece que se tornaram a grande coqueluche do momento, A grande questão, o que se a gente voltar na história, as delações premiadas sempre foram vistas de forma com bastante reticência, E ainda mais a utilização da prisão como forma de pressionar os acusados, os réus, para que façam uma delação premiada. E aí vem a questão, e os princípios constitucionais? E a presunção de inocência, onde fica? Me parece que a presunção de inocência, o devido processo legal, a ampla defesa, contraditório, estão aos poucos, perigosamente, sendo afastados do processo penal, no caso. E são conquistas históricas, a questão do princípio da legalidade, da obediência do juiz à lei estrita, principalmente na esfera criminal, e principalmente a obediência ao texto da Constituição. E o que nós estamos vendo
é algo bastante perigoso, que é justamente alguns intérpretes da Constituição, especialmente a magistratura, Ministério Público e também Polícia Federal, né, nesses últimos casos, interpretando o texto da Constituição e concedendo sentido e atribuindo sentido que eles bem queiram, sem uma preocupação em encontrar realmente, como nas palavras do professor Lênin Streck, a resposta constitucionalmente mais adequada. Isso se torna muito grave, principalmente em casos de pessoas que podem, como o professor Cancellier, se abateram demais, né? Que o fardo dessa atribuição de uma suposta obstrução à justiça e a sua consequente prisão se tornou um fardo pesado demais. Então, a responsabilidade do Estado é muito grande e é a prova de que a hermenêutica constitucional ela é extremamente importante. A busca pela resposta constitucionalmente mais adequada ela é extremamente importante. É claro, ninguém está aqui defendendo que não se investigue casos de corrupção, é claro que sim, mas temos que fazer essas investigações dentro de um Estado social, democrático, de direito. Não podemos voltar a épocas no Brasil onde a Constituição pouco valia. A Constituição, nas palavras do próprio ministro Luiz Roberto Barroso, a Constituição tem que ser sempre o norte hermenêutico constitucional. E aplicando isso com a questão da hermenêutica filosófica aplicada ao direito, eu não posso sair atribuindo qualquer sentido que eu queira à Constituição Federal. E mais, né, a Constituição Federal brasileira ela é garantista, né, o que é uma prova que essa discussão de garantismo ou não seria muito mais acadêmica do que na prática, porque a Constituição, no meu sentir, ela é extremamente garantidora de direitos e garantias fundamentais. Portanto, a presunção de inocência e a defesa de todo o corolário que daí deriva tem que ser observado, principalmente, por óbvio, né, por todos os entes do Estado. Não podemos tolerar que, na busca do combate da corrupção, pessoas inocentes tenham suas vidas absolutamente destruídas. A honra, que demora muitas das vezes uma vida inteira para ser construída, simplesmente numa decisão pode tudo ruir. Até porque a gente sabe, uma vez divulgada na grande mídia, é praticamente impossível que você consiga demonstrar, não para o juiz de uma causa, mas para mostrar para a própria sociedade que você não fez aquilo. Você fica taxado. Você não tem o direito ao esquecimento, essa é a verdade, nem o esquecimento de uma denúncia, muitas das vezes equivocada, né? Acaba não tendo isso. Você fica com uma marca indelével no seu currículo de que foi acusado por um crime que não cometeu. Então, esse post, né, que eu escrevi, esse vídeo que eu estou mencionando, é um vídeo de profunda reflexão que eu fiz, né, e tentando entender o momento atual, né, que o Brasil passa, aonde o que o professor Lênin Streck também sempre menciona da baixa constitucionalidade parece que está atingindo níveis muito perigosos, e através dessa análise do momento atual, externar minha preocupação com os próximos acontecimentos futuros. Porque se tem uma frase que eu acredito muito, é que a primeira vítima nunca é a última vítima. Então nós temos visto diariamente a vida de várias pessoas marcadas e manchadas por supostas práticas de crimes. Então vamos ter sempre cuidado antes de acusar. Acho que tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público e principalmente a magistratura precisam ter esse cuidado, né, bastante grande, para que a honra, para que a vida de mais inocentes, a vida de pessoas acusadas, muitas das vezes por crimes, no meu sentido, pelos menores, não tenham as suas respectivas vidas e dos seus familiares, por conseguinte, absolutamente destruídas. Então,
mostra novamente, eu reitero, a importância da hermenêutica para o direito, a importância de se buscar sempre a resposta certa, que é a resposta constitucionalmente mais adequada, que no caso de qualquer persecução criminal, sempre deverá ser observado os direitos e garantias fundamentais previstos no texto constitucional. Quando deixarmos de fazer isso, estamos caminhando perigosamente para um Estado policial. E no Estado policial, repetindo a frase, a primeira vítima nunca é a última vítima. E a prova que uma hermenêutica mal aplicada pode, inclusive, tirar a vida de pessoas. Muito obrigado.